Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 21. Na nossa aula 21, o objeto de conhecimento, intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania. O detalhamento, vamos estudar aí sobre principais conflitos que impactam o uso do território na Europa, na Ásia e Oceania. Fluxo de refugiados, migrações por melhores condições de vida e por trabalho. Povo basco, localizado na Espanha e na França. Tensões nas fronteiras entre os países da Europa e da Ásia. Conflitos do povo curdo na Península Balcânica e os conflitos armados entre palestinos e israelenses. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Então, gente, hoje nós iniciaremos a nossa aula aí verificando, infelizmente, o conteúdo que vai estar vinculado a conflitos, né, a guerras. Então, a partir deste momento, nós estudaremos aí sobre os principais conflitos, tá, que acabam impactando o uso do território, principalmente aí nos continentes da Europa, da Ásia e da Oceania. Agora, as guerras, né, os conflitos aí mais recentes e alguns que ainda estão ocorrendo, infelizmente, é o que nós iremos estudar. Agora, a maioria das vezes, né, podem ser originados ali pelas ações humanas, né, conforme relatado aí pelo Conselho das Relações Exteriores. Também estudaremos sobre conflitos entre estados, no próprio local também, ali no próprio país, podendo surgir guerras civis, assim como, né, facções que também acabam tendo apoio, né, de diferentes nações, como a gente vai estudar em relação à Síria. Então, nós iremos, né, fazer esses estudos que vão estar relacionados, infelizmente, a conflitos, tá? Esses conflitos, gente, essas guerras, elas surgem, infelizmente, por conta, né, de interesses. E esses interesses, eles podem estar vinculados ao interesse político, ao interesse econômico, ao interesse militar, né, e até mesmo geopolítico em relação à parte ali de território, tá? Então, a gente vai estudar isso. E um deles também que eles acabam inserindo em relação a esses conflitos vai ser os conflitos religiosos, infelizmente, tá? Então, um desses que nós iremos estudar vai ser o povo basco, gente. O povo basco vai estar na região entre a Espanha e França, onde são minorias nacionais. Vai estar localizado no nordeste da Espanha e uma parte no sudoeste da França, um próximo ao outro, tá? Ali entre a fronteira aí, entre a Espanha e a França, tá? O povo basco, gente, eles habitam aí a região há mais de 40 anos aí aproximadamente. E qual vai ser o principal objetivo do povo basco? Olha só, vai ser o de conquistar o seu território, essa região que eles pegam aí do nordeste da Espanha, do sudoeste da França, eles querem conquistar ali o território para colocar em prática a sua cultura, né, seus costumes e não viver subordinado ao governo do local em que eles habitam. Então, eles querem ter ali realmente a evolução da sua cultura e dos seus costumes, nessa região aí do nordeste da Espanha e sudoeste da França. Agora, tudo isso vai surgir através de um movimento, tá? Esse movimento ficou conhecido como movimento nacionalista, com a sigla ETA, que vai estar significando aí para a gente a pátria basca e liberdade. Euskadi Askatsuna, que vai significar, né, esse movimento aí de realmente ter a sua independência. Vai possuir características tanto da parte política, e a parte política vai estar voltada aos socialistas e também a separatistas, tá, gente? Agora, esse movimento nacionalista, que é a sigla ETA, né, essa pátria basca e liberdade, ela acaba promovendo, gente,
infelizmente, né, atentados urbanos, tá? E esses atentados urbanos vai estar ligado ao quê? Às autoridades do governo, tanto da parte da Espanha quanto da parte da França. E até mesmo, gente, não só ficando além aí do governo, vai além, né? Vai também para a sociedade de um modo geral. Agora, qual vai ser o principal objetivo, né, desses atentados que acabam surgindo? De pressionar o governo espanhol e o governo francês a ceder esse território para instalar aí a nação basca. Através do mapa, a gente pode analisar melhor esses conflitos que acabam surgindo aí, né? Tanto na parte da Espanha quanto na parte da França, tá? Nessa região aí que está em verde, né? A gente vai observar melhor que vão ser as comunidades autônomas bascas, né, que vai estar localizado na Espanha, tá? Enquanto esse amarelo ali, creme, né, vai ser a província espanhola, que os nacionalistas bascos, eles vão querer unir aí as comunidades autônomas bascas. Já em relação a essa parte aí mais roxinha, rosa, né? Vamos ter aí as províncias bascas francesas, que já vai estar no território francês. Então, a partir deste mapa, gente, a gente observa o quê? Que a maior parte vai estar onde? Na Espanha. E essa pequena parte na França. Então, essa região que eles acabam querendo, né? Tanto da parte da Espanha com o governo espanhol, quanto da parte francesa com o governo francês. Por quê? Para eles, como eles querem melhorar ali, principalmente a parte dos costumes, né? Ali, como é que eles acabam vivendo através dos seus costumes e cultura, eles querem desenvolver cada vez mais e não fazer mais parte tanto da região da Espanha quanto da região da França, tendo aí sua independência, tá? Mas, né, acaba tendo os conflitos, infelizmente, porém tá um pouquinho aí distante essa separação, tá bom? Então, a gente analisa esse conflito que fica conhecido aí, que está integrando, na verdade, o povo basco, tá? Mas outros conflitos também vão surgir, né? E um deles que, infelizmente, até os dias atuais ainda está ocorrendo, vai ser aí entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia, gente, ela vai atacar a Ucrânia, tá? Então, a invasão russa no território ucraniano, e aí neste mapa a gente já pode ir observando, né? Teve o início aí no ano de 2022, no início, em fevereiro de 2022, desencadeando o conflito armado entre esses dois países, né? Tanto a parte da Rússia quanto a parte da Ucrânia. A Rússia, gente, rapidamente vai avançar aí, né? No mapa a gente já dá para ter uma ideia do que ocorreu, né? Tendo aí a região da Rússia indo para a Ucrânia. Então, avançou principalmente aí para as direções norte, leste e sul, tá? Em direção às principais cidades ucranianas, incluindo, né, a capital, gente, Kiev, tá? Que vai ser aí uma das principais áreas bombardeadas também, ok? Agora, além de Kiev, né, a gente também pode observar muitas áreas, olha só, Kiev e Kharkiv, tá? Que também acabam, né, tendo esse massacre logo no início. Então, todas essas regiões de ataques aí, com as tropas da Rússia, né, adentrando aí nesse território ucraniano, tá? Então, a Rússia ainda vai manter essa ocupação em alguns territórios ucranianos, enquanto a Ucrânia continua a realizar, gente, ofensivas na tentativa de reconquistar essas áreas. Então, vocês podem imaginar, né, que infelizmente, tá, ainda está ocorrendo esses conflitos, mas não é a primeira vez que isso vai ocorrer em relação à Rússia atacando outros países como a Ucrânia, até os dias atuais. Mas por que, né, a Rússia ela atacou a Ucrânia? Com o intuito, gente, de combater aí a aproximação da Ucrânia com os países ocidentais, principalmente ali os países europeus, e acabar assegurando o poderio russo na região oriental do continente europeu. Então, olha só,
A Rússia se vê, né, que está ali ficando um pouco de lado, então vai pegar e vai atacar a Ucrânia. Mas não vai ser somente por isso. Existem questões econômicas também, principalmente por conta de explorações de minérios, tá? Então, a gente observa que tudo isso acaba afetando aí a Ucrânia. Mas, além disso, né, a Rússia ela atuou desde a fragmentação da União Soviética para manter essa influência, e uma dessas influências vai ser na Ucrânia, né, tentando aí combater essa aproximação do país com outros países europeus, onde a Ucrânia quer manter esse contato, quer se desenvolver cada vez mais com os países europeus. Então, a Rússia, gente, invadiu a Ucrânia com o propósito de quê? De manter sua zona de influência na porção oriental do território europeu. Então, um dos objetivos aí da ação russa, gente, é realmente evitar que a Ucrânia ingresse principalmente na organização do Tratado do Atlântico Norte, com a sigla OTAN, tá certo? Então, vai ser também um dos principais objetivos aí da ação russa, de realmente entrar e invadir ali o território ucraniano e, se der certo, acaba dominando aí esse território da Ucrânia para se podendo modificar aí a geopolítica mundial, tá certo? Além do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, gente, um outro conflito que acaba surgindo também vai ser do povo curdo, tá? O povo curdo, gente, é uma etnia formada por descendentes aí do reino mesopotâmio, também conhecido como Medo-Persa, tá? Vive em diferentes áreas. O povo curdo está bem extenso aí, ok? Pegando a parte da Turquia, uma parte da Armênia, uma parte de Azerbaijão, o Iraque, o Irã e a Síria. Então, olha só a quantidade de países, né, que vai ter o povo curdo, tá? E eles reivindicam a área dessa ocupação em vários países para a criação de um estado chamado Kurdistão. Vamos observar o mapa agora, gente, que te pode analisar, olha só essa região, né, em que o povo curdo, eles querem ter o domínio, tá? Pega vários países, uma parte do Irã, do Iraque, da Síria, da Turquia, né? Pega ali a parte da Armênia, do Azerbaijão, né? Como vocês podem observar aí no mapa toda essa região verde, tá? Então, imagine os conflitos que acabam surgindo com todos esses países, tá? E que eles querem formar aí o Kurdistão. Agora, essa vai ter uma resposta, né? Todos esses conflitos, esses ataques, gente, vão ter resposta às duras repressões, onde organizaram-se em grupos, tá, armados, ligados ao quê? Ao Partido dos Trabalhadores Curdos, que tem a sigla PKK, tá certo, gente? Esse Partido dos Trabalhadores Curdos, eles realmente entram em conflito nessas áreas, tendo, né, várias situações em que a sociedade ela acaba estando ali, vivendo isso, infelizmente, e essa organização, gente, infelizmente, eles atuam aí por meio de carros-bombas, até mesmo atentados públicos contra os governos, atacam principalmente a área da Turquia e também da Síria. Então, a gente pode observar, né, que a atuação do grupo PKK, que vai estar ligado a esse Partido dos Trabalhadores Curdos, gente, considerado aí terrorista por muitos países, eles acabam dificultando toda essa parte aí, né, do grupo da sociedade que realmente quer sua independência, tá? Então, a gente observa que, em contexto internacional, né, eles podem, né, estar aí refletindo muito, infelizmente, de forma negativa, tá? Agora, a área, gente, faz parte de 6 países, imaginem aí. Apresenta muitos recursos naturais, né? Vamos ter aí também nascente de rios, né? Então, a gente observa que esses 6 países também vão ter interesses, porque até pertencem a eles.
deles, né? Além de outros fatores geopolíticos que acaba aí tendo em relação aos países ocidentais, tá certo, gente? Então, aí a gente observa, infelizmente, né, essas características aí do povo curdo. Agora, esses conflitos do povo curdo vai estar principalmente em dois países, no caso, o Iraque e a Síria. Né? Em relação ao Iraque, gente, vai ser a principal linha aí de resistência que impede a expansão do grupo terrorista do Estado Islâmico. Olha só, por um lado, né, é de uma forma positiva, porém, por outro, já vai ter a sua parte negativa, né? Então, em relação ao Iraque, acaba impedindo a expansão do grupo terrorista do Estado Islâmico, tá? E em relação à Síria, vai ter a formação aí de grupos contra o governo, né, de Bashar al-Assad e contra grupos jihadistas que tentam tomar o poder aí no país, tá? Esse grupo jihadista, gente, é um dos mais extremistas junto com os xiitas, ok? Mas a gente observa que esses conflitos, de um certo modo, com o povo curdo, acaba, né, sendo de uma forma positiva. Então, a atuação dos curdos no Iraque, né, foi contra o Saddam Hussein e ainda atualmente contra o Estado Islâmico, para garantir realmente essa autonomia aí na região norte do Iraque. Agora, a maioria dos curdos, gente, é de orientação sunita. Tá? Os sunitas, eles são os menos radicais, não fazem ali tanta coisa, mas fazem, que compõem aí cerca de 17% da população total do Iraque. Ao passo que também vamos ter os curdos xiitas, gente, que infelizmente realmente são os mais extremos, matam realmente por qualquer coisa, integram aí apenas 1%. De um certo modo, então, a gente pode observar, né, que tem esses conflitos e, de um certo modo, o povo curdo ele acaba, né, limitando aí a expansão de novos atos terroristas por outros, né, aí que possam surgir, tá bom? Um outro conflito também que vamos estudar, gente, vai ser aqui o conflito de Nagorno-Karabakh, tá? Que é essa região entre Azerbaijão e a Armênia. Aí no mapa que a gente pode observar, essa parte vermelha, gente, vai ser a região de Nagorno-Karabakh, conhecido como a região do Cáucaso. Olha só, essa área, gente, é uma área montanhosa que vai estar situada aí no Azerbaijão, porém, a maioria da população vai ser formada pela etnia armênia, que o país está aí do lado, tá bom? Então, a gente pode observar que essa parte de Nagorno-Karabakh, conhecida também como a região do Cáucaso, né, vai estar no Azerbaijão, porém, a maioria da população vai ser armênia, por isso que acaba surgindo este conflito, tá? A gente vai observar que em 1990, gente, houve aí as tropas do Azerbaijão que foram expulsas do território, né? Já em 1994, ambos os países assinaram um acordo de cessar-fogo, né? Após aí vários conflitos anteriores. No ano de 2016, houve uma explosão violenta que acabou despertando novamente vários conflitos e os países, tanto, né, o Azerbaijão quanto a Armênia, voltaram, infelizmente, a se enfrentar no ano de 2020. Já em 2022, o Azerbaijão lançou uma ofensiva contra as forças armênias e terminou com a vitória de Baku. E em 2024, o território foi incorporado aí ao Azerbaijão, tá certo, gente? Então, acaba tendo esse conflito também em relação a essa região do Cáucaso, né? Essa região do Nagorno-Karabakh, que vai estar situado aí, vai estar localizado no Azerbaijão, porém, a maioria da população vai ser de armênios, ok? Vamos também estudar, gente, outros conflitos que acabam surgindo. E um deles, infelizmente, vai ser em Israel, né? Onde ocorreu aí no ano de 2023, tá? Em 2023, nós tivemos esse confronto, né, entre os membros do grupo terrorista Hamas, né, com a população lá que estava localizado no sul de Israel. Em outubro de 2023, gente,
vários integrantes aí do grupo Hamas, eles atacaram postos militares, né? Áreas de colônias agrícolas, conhecido como kibbutz, e um festival de música, tá? Tornando-se aí o pior ato de violência desde a formação do Hamas em 1948. Em 2024, vai ter o ataque do Irã contra Israel também, que foi uma resposta a um ataque aéreo de 1º de abril de 2024 contra o prédio do consulado iraniano na capital síria. Então, olha só, observem vários países que, infelizmente, acabam entrando em conflito, né? Então, o Irã, ele culpa Israel por esse ataque aéreo, por isso que o Irã vai atacar o Israel e considera aí uma violação da sua soberania. Agora, o que é o grupo Hamas, gente? O grupo Hamas é um grupo militante islâmico, né, que vai estar aí localizado na região da Palestina e que controla a faixa de Gaza desde 2007. O nome mais conhecido do grupo, né, é Hamas, que tem a sigla aí, né, como por extenso, que traduzindo aí vai ser o Movimento de Resistência Islâmica, que vai ter aí esse nome, né? Arakat al-Muqawamah al-Islamiyah, que vai ser o grupo Hamas, Movimento de Resistência Islâmica. Agora, o Hamas, gente, é uma ramificação da Irmandade Muçulmana, né? Infelizmente, eles acabam colocando aí religião, sendo a maior e mais antiga organização islâmica do Egito. E quais serão esses principais propósitos do grupo Hamas? Implementar, gente, uma luta armada contra Israel e oferecer programas de bem-estar social aos palestinos, porque infelizmente a gente sabe que vai ter, né, esse conflito entre Palestina e entre Israel, tá certo? Que infelizmente acaba aí surgindo no decorrer dos anos, todos esses conflitos, principalmente aí na faixa de Gaza, né, onde as pessoas ali, elas vivem, tá? E, de uma certa forma, acaba estando aí entre duas nações, né? Duas áreas aí em que poderia estar ocorrendo desenvolvimento, porém vai ter aí esse conflito entre Israel e a Palestina. Vamos ver um pouco mais sobre essa história aí do Hamas, dessa faixa de Gaza também aí. Presta atenção que a gente já retorna. História de Gaza. A faixa de Gaza, situada entre Israel, o Egito e o Mar Mediterrâneo, abrange uma extensão de 41 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura, com uma população de aproximadamente 2,3 milhões de pessoas, caracterizando-se como uma das áreas de maior densidade populacional do mundo. Este território enfrenta um longo histórico de cercos e ocupações que remontam a 4.000 anos atrás. Gaza foi governada, destruída e repovoada por diversas dinastias, povos e impérios, desde os antigos egípcios até o século XVI, quando passou a fazer parte do Império Otomano, até 1917. Quando foi controlada pelo Reino Unido, que apoiaram a formação de um reino árabe unificado. Durante a Primeira Guerra Mundial, houve um acordo entre turcos e britânicos sobre o futuro da faixa de Gaza. Entretanto, em 1919, na Conferência de Paz de Paris, as potências europeias vencedoras impediram a criação do prometido Reino Árabe Unificado e estabeleceram mandatos para controlar a região, integrando a faixa de Gaza no mandato britânico da Palestina, autorizado pela Liga das Nações e vigente de 1920 a 1948. A
Após a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido transferiu a responsabilidade pela decisão sobre a Palestina para a Organização das Nações Unidas, ONU, que em 1947 aprovou a Resolução 181, implementada em 1948, que definiu a divisão da Palestina da seguinte maneira: 55% do território para os judeus e o restante destinado aos árabes, incluindo a faixa de Gaza, encerrando o mandato britânico na Palestina e estabelecendo o Estado de Israel. Em 1987, a primeira intifada dos palestinos contra os israelenses teve início na faixa de Gaza. Nesse mesmo ano, surgiu o grupo militante islâmico Hamas. Em 2005, após uma segunda intifada, Israel retirou suas tropas da faixa de Gaza. E no ano seguinte, o Hamas obteve uma vitória clara nas eleições palestinas, desencadeando uma violenta luta de poder em 2007 com o partido Fatah, liderado por Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, ANP. O Hamas emergiu vitorioso na faixa de Gaza e, desde então, mantém o controle na região, apesar de enfrentar um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo imposto por Israel e Egito sobre a faixa de Gaza desde 2007, causando impactos devastadores para os civis palestinos que enfrentam severas restrições de entrada ou saída da região, exceto em casos extremamente raros, como condições médicas urgentes que representem risco de vida e uma lista muito restrita de comerciantes. Então, gente, a gente vê um pouquinho, né, dessa história aí em relação à faixa de Gaza, tá? Que infelizmente aí coloca, né, pessoas, uma sociedade aí sujeita a viver muitas vezes aí de forma que não é nem humano, né? Então a gente observa, gente, que todos esses conflitos, né, os mais recentes aí que nós estudamos, vão estar relacionados à população, a pessoa, existe uma sociedade ali. Porém, quem é que vai viver, vai querer viver em uma área assim de conflitos, de guerras? Então, essas pessoas elas acabam indo para outros lugares, saindo daquela área onde está tendo conflitos. Então, é aí que vai surgir o quê? Os refugiados. Gente, os refugiados são pessoas que vivem fora de seu país de origem devido a uma perseguição, pode estar associadas aí às questões de etnia, a religião, a nacionalidade, o pertencimento a um grupo social específico ou até mesmo por conta de sua opinião política, tá? Além disso, podem também buscar refúgio devido ao quê? A violações severas dos direitos humanos, assim como em meio a conflitos armados. Nós vamos ver um gráfico agora em que mostra para a gente aí a situação dos refugiados, gente. Olha só, vamos ter aí em meados de 2023, como resultado de perseguições, conflitos, violência, violações dos direitos humanos e de eventos que perturbam aí gravemente a ordem pública, né? Vamos ter em torno de 110 milhões de pessoas deslocadas à força em todo o mundo. No ano de 1990 até 2003, nós tivemos aí em torno, né, de 36,4 milhões de refugiados, tá? Além disso, a gente pode observar que 62,5 milhões de pessoas acabaram se deslocando internamente, né? A gente pode observar aí no período de 1990 a 2003 um ápice, né, de pessoas saindo. Porém, olha só, em 2023, através desse gráfico, o quanto aumentou, chegando a 110 milhões de pessoas fugindo, tá? 6,1 milhões estão solicitando asilos, 5,3 milhões de outras pessoas que precisam de proteção internacional. Quais serão as principais rotas dos refugiados rumo à Europa? Vindo principalmente pelo leste europeu, pelo sudeste europeu,
pelo Mediterrâneo, aí também o Mar Mediterrâneo Oriental, o Mar Mediterrâneo Central, o Mar Mediterrâneo Ocidental e também através das Ilhas Canárias, como a gente pode observar aí através do mapa. Então, tanto do continente africano, quanto em relação ao leste europeu, ao continente asiático e também ao Mar Mediterrâneo. E, infelizmente, gente, as pessoas que estão fugindo, elas estão realmente saindo ali daquela área por conta desses conflitos e alguns acabam se tornando imigrantes ilegais, né? Que têm enfrentado aí duras resistências. Agora, quais serão os principais motivos para ocorrer isso? Infelizmente, né, acabam responsabilizando esses imigrantes ilegais pelo desemprego naquelas áreas, naqueles países e até mesmo outros problemas econômicos, que vai estar relacionado aí aos refugiados, tá? Que são pessoas que estão fugindo para ir em busca de uma melhor qualidade de vida. Nós podemos observar este mapa em que mostra para a gente esse mapa migratório, né? Como a gente acabou de ver também em relação àquele outro mapa, que são áreas tanto do leste europeu quanto do continente asiático e do continente africano. Agora, quais serão os países que mais recebem refugiados, gente? Nós teremos aí a Turquia, que recebeu no ano de 2022 aproximadamente 3,6 milhões de pessoas. O Irã, né, que teve aí 3,4 milhões, a Colômbia com 2,5 milhões por conta ali da Venezuela, a Alemanha, né, que vai receber em torno de 2,1 milhões e o Paquistão com 1,7 milhão de pessoas, tá certo, gente? Então, esses países acabam recebendo muitos refugiados, que são realmente pessoas que estão aí saindo daquela área de conflito que possa estar ocorrendo e realmente em busca de sobrevivência e posteriormente melhorar aí de vida, tá certo? E assim a gente finaliza esse momento aí da nossa aula, analisando esses conflitos, infelizmente, que acabam ocorrendo aí ao redor do planeta.